Oi, pessoal, bom dia. Estão todos me ouvindo bem? Então tá joia. Se tiverem alguma pergunta, se tiver muito rápido, se travar, por exemplo, a minha tela, minha câmera, meu microfone, vocês colocam um sinalzinho aí para mim, tá bom? Por favor. As meninas também podem me parar aqui e a gente vai fazendo, tá? Gente, bom dia. Meu nome é Susan. Eu sou analista de suporte do Frequência, então eu atendo aí alguns de vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto que muitas empresas têm, que é o banco de horas, tá? Então hoje eu vou abordar quais que são os tipos de banco de horas, como que eles funcionam, tá? Como que a gente pode fazer fechamento, excluir fechamento, pagar ou não pagar o colaborador, quando que ele, né, tiver que descontar ou pagar. Também como emitir o relatório, tá? Para o RH, para vocês visualizarem como que tá o banco, as consultas. E aí vocês podem me parar e ir perguntando, tá bom? Se acontecer alguma coisa, por favor, me sinalizem. Então vamos lá. Gente, eu vou desabilitar minha câmera para eu poder compartilhar minha tela, tá? Para ela ficar maior para vocês, para a gente poder fazer aqui o webinar da melhor forma, tá? Vamos lá. Ó, então aqui eu já estou com a tela aberta de frequência. E aqui em arquivo e tabelas do ponto, vamos em banco de horas. Aqui eu deixei um banco de horas pré-cadastrado aqui, né, para a gente poder visualizar como que funciona. Então, aqui nós temos 4 tipos de banco de horas, que é o fixo. O fixo, como que ele é feito? Ele tem as datas de fechamento aqui cadastradas. Então, por exemplo, vai ser pago ou descontado, por exemplo, no dia 31 do 1, 30 do 6. E aqui, por exemplo, a gente pode escolher, tá? Até 4 datas de fechamento. Então, ele pode ser semestral, bimestral, enfim. E aqui a gente coloca as datas. Então, por exemplo, aqui vai o mês e o ano, perdão, o dia e o ano, e aí vai funcionar para todos os anos, tá? Tem o móvel, que é o primeiro que eu vou mostrar para vocês. O móvel, como que ele funciona? Ele tem aqui para fazer por diário, semanal, mensal e um intervalo de meses. Normalmente é feito por mensal, tá? E aqui a gente coloca, por exemplo, se o colaborador não compensar em até 2 meses, mensal, 2 meses, vai ser pago ou descontado esse banco de horas, tá? O contínuo, banco de horas tipo contínuo, que é o banco de horas que não tem data de fechamento fixo, não é, não é móvel que vai ser descontado a cada 2 meses ou bimestral. Se precisar fazer o fechamento, né, pagar ou descontar o colaborador, tem que fazer o fechamento manual. Isso eu também vou mostrar para vocês. E o banco de horas com prorrogação, tá? Esse banco de horas com prorrogação, não vou mostrar ele aqui para vocês na prática, tá? Mas como que ele funciona? Por exemplo, a data do fechamento prévio é 31 do 1. Então, lá vai fazer um fechamento no dia 31 do 1 de todos os anos aí, tá? Para o colaborador e para o RH verificar quanto que o colaborador tem de saldo total até essa data, tá? E aí, então, no dia 28 do 2, isso é um exemplo, tá? E pode ser qualquer data. Vai realmente fazer o fechamento
desse banco de horas. Aí essa data final é o que vai ser descontado na folha ou pago, tá? Aqui a gente pode definir, tá? Quais que são os controles desse saldo. Então, por exemplo, como que você quer controlar? Tem empresa que controla, por exemplo, até 20 horas de banco de horas. O que passar disso já faz o fechamento. Então, não necessariamente, tá? Tem uma data fixa para isso, tanto do positivo quanto do negativo. Outro exemplo, tá? Colaborador, vamos supor que aqui no negativo esteja com 50 horas. Então, vamos supor que o colaborador tenha 51 horas negativas, tá? Aqui, o sistema ele vai fazer o fechamento dessa 1 hora negativa, porque está ultrapassando aquelas 50 horas, tá? Aqui o controle do último dia é de cada período do ponto. Então, por exemplo, aqui o meu período do ponto é do dia 1º até o dia 31. Então, aqui eu coloquei o dia 31, tá? Aqui a prioridade das compensações, se precisa compensar primeiro as horas diurnas ou noturnas ou vice-versa, tá? Aqui a seleção do banco de horas, às vezes é só por algum filtro, às vezes é somente algum estabelecimento, um setor, enfim. Aqui por lista, que é basicamente a mesma coisa, só que a lista a gente seleciona as pessoas, tá? Então, por exemplo, aqui eu selecionei o meu contrato. Aí você pode ir selecionando as pessoas. O filtro, ele é um pouquinho diferente. Seleciona por regrinhas, tá vendo? Que aí dá para ser por centro de custo, por contrato, setor, posto de trabalho, enfim, ou geral. Aí as exceções, tá? Caso algum colaborador não entra na regra por algum dia, né? A gente coloca lá na exceção da regra, tá? Aqui. E aí tem os eventos de crédito e débito, né? Que já é configurado quando que se inclui um novo banco de horas, tá? Então, por exemplo, vamos iniciar aqui pelo banco de horas móvel, tá? Então, eu fiz aqui um teste com o meu contrato para vocês poderem visualizar como que funciona. Então, por exemplo, aqui a Susan tem falta em todos os dias da semana. Às vezes tem crédito, às vezes tem débito. Então, como que eu fiz? O meu banco de horas, ele iniciou no dia 1º de março de 2026. E o intervalo de compensação, eu tenho só até 2 meses para fazer. Então, por exemplo, se eu tenho um débito aqui, eu tenho até 2 meses para compensar essas 8 horas, tá? Então, se eu não compensar essas 8 horas ou esse saldo, ele vai se encerrar depois de 2 meses. Então, como que seria? Mês de março completo, mês de abril completo, e aí ele se encerra. Opa! A tela tá bem grande aqui. E aí tem até maio completo para compensar. Se o colaborador não compensar, ele vai se encerrar aqui no dia 31. Tá? Deixa eu minimizar aqui essa tela. Só um minutinho. Eu não tô conseguindo aqui. Aí, então, continuando, ele se encerra aqui depois de 2 meses, tá? Então, por exemplo, o saldo ele tá bem extenso aqui por conta da quantidade.
Então, vamos supor que aqui eu tenha muitas horas extras. Ele vai compensar esse saldo lá no final, tá? Eu vou inserir aqui um saldo bem... Ó, aqui, se eu quiser colocar todas as marcações, eu vou em corrigir. Seleciono todas elas e incluo o motivo, tá? Se eu quiser só digitar, eu venho aqui no mais e coloco a minha marcação. Ó, então, aqui eu tinha 177 horas. Se eu recalcular o período, a consequência é diminuir esse saldo, porque ainda está dentro do prazo de 2 meses, tá? Agora, vamos supor, esse colaborador, ele vai compensar essas horas no mês de junho. Já se passou esses 2 meses. Então, depois de 2 meses, ele inicia um novo saldo. Então, ele se zera aqui, tá? Ele vai zerar essas horas. E aí, ele inicia um novo saldo a partir daí, tá? Como que a gente pode também visualizar, tá? Eu gosto muito de visualizar o banco de horas através desse botãozinho aqui de consulta, ó. Ele fica aqui embaixo. E aí, aqui eu consigo visualizar o banco de horas que eu estou, tá? Então, aqui eu tenho a aba de resumo de eventos, que eu consigo visualizar a quantidade de crédito e débito que eu tenho, e o fechamento, né, se ele já foi feito ou não. Aí aqui eu consigo visualizar tudo que eu tenho até essa data. Aí, Suzana, eu queria visualizar só o que eu tenho dentro do mês de março. Tem o botãozinho aqui de período, a gente clica nele e eu coloco a data que eu quero visualizar esse banco de horas, tá? Venho de novo aqui no botãozinho de consulta e aqui, ó, a barrinha eu desço para visualizar. Então, por exemplo, aqui até o dia 31/3, eu tenho 137 horas ainda negativas, tá? Isso daqui mostra o que eu tenho até o mês de maio, tá? Qual que é o relatório para a gente poder visualizar ele? Então, eu venho aqui em arquivo, cadastrar relatório. É o 2250. Só que o meu 2250, ele tá em outro módulo. Então, eu cadastrei o 2251, que é o mesmo programa, tá? Que é o 2250. Então, a programação é o 2250, mas você pode cadastrar no código que você quiser, tá? Normalmente, a gente utiliza o padrão 2250, 2251. Então, por exemplo, se eu quiser cadastrar um novo com o código de... vamos ver um código que ainda não tem aqui. Ó, 888. Eu não tenho ainda esse código. Eu posso copiar o modelo daquele 2251, tá? Ou eu posso colocar que não. Que eu não vou copiar de nenhum banco. Aí o programa é o 2250. Então, ele é um banco de horas móvel específico do banco de horas móvel, tá? Aí aqui eu tenho que selecionar um grupo. Então, eu venho aqui e seleciono frequência. A seleção, aqui eu posso definir. Eu preciso somente do relatório dos ativos. Então, eu coloco o código da situação, tá? E igual a 1, que é somente os ativos, tá? Se eu quiser só dos afastados, eu coloco menor que 3. Por quê? Aqui, esse código 3 é os rescindidos no mês. Então, eu estou dizendo, olha, sistema, eu preciso que pegue a situação do contrato menor que 3. Então, é o 1 e o 2. O 1 é o quê? O 1 é o ativo, o 2 é o afastado e o 3 é os rescindidos. E o 4, rescindidos em meses anteriores. Normalmente não utiliza porque os colaboradores já rescindidos, mas já foi pago o banco. Vou salvar. Aqui a classificação, a gente pode definir que a gente quer ordenar o relatório.
Então, por exemplo, a gente pode colocar que a gente vai ordenar pelo código da unidade. Vou apertar o Enter. E aqui a gente pode colocar para ordenar pelo código do contrato ou por ordem alfabética. Se a gente quiser por ordem alfabética, é o nome, tá? Aí aqui tem as opções, se a gente quer imprimir o total da empresa, imprimir total geral, e aqui a gente tem a opção de não imprimir ou imprimir em página separada. Eu vou colocar na página separada aqui para a gente poder visualizar. Não é obrigatório, tá? Pode deixar como não imprimir. Esse daqui, precisa que saia o detalhamento? Eu vou deixar como sim, então tem as duas opções. Tem como imprimir em centesimal ou hora, minuto e somente minutos, tá? E aqui, se precisa imprimir os saldos já zerados, tá? Dos colaboradores que não tem mais banco de horas. Aí eu vou aqui em relatório, emitir relatórios e vou colocar o código do meu relatório. Então, lembrando que a programação do relatório é sempre a mesma. O que você pode definir são os códigos aleatórios para você vir aqui e colocar o código, mas a programação é sempre a mesma. Então, às vezes, tem alguma pessoa que já utiliza aquele relatório, e aí, para não mexer nele, para não mexer na configuração, a gente pode cadastrar outro, tá? Ó, então, vamos lá. Aqui, o período, a gente faz como? A gente coloca, orienta, tá? Que o início seja o início do banco de horas e o término até do último dia que nós tratamos. Então, eu tratei, né, entre aspas, tratei, deixei tudo bastante ali como débito até o dia 31/5. Aqui a gente vai escolher o banco de horas, o BioRel 3. E aqui a data do limite das compensações funciona da seguinte forma: a gente pode informar a data do mesmo dia, que é o término, tá? E aqui as duas opções: imprimir somente dias com saldo, ele irá exibir apenas os dias que ainda não houveram fechamento de banco. E o saldo a vencer, se a gente marcar, lista o saldo vencido e a vencer na data do vencimento, tá? Então, eu não vou marcar essas duas opções. E aqui tem o tipo de seleção, ou por unidade, ou por contrato. Eu vou colocar por geral. Aqui, ó, a minha tela tá... Deixa eu sair aqui e entrar de novo. Ó, então, aqui saiu, né, todos os colaboradores que está dentro desse banco de horas. Mas aí você pode emitir somente daquele contrato, se você quiser, tá? Então, aqui tá o meu contrato. Então, ele sai dessa forma, tá? Não é um relatório que sai em linhas retas, porque ele vai mostrar o que a pessoa tem de saldo, o que a pessoa tem de débito, o que a pessoa compensou, tá? Então, ele vai sair todos os detalhamentos do que a pessoa tem de banco de horas, tá? Então, ele sai os débitos, se foi compensado ou não. Tem mais uma página aí. Ó, tudo o que eu tenho banco de horas e o que vai precisar fazer para compensar. Então, por exemplo, eu tenho saldo calculado até em junho, tá? Então, aqui ele mostra. Então, por exemplo, ó, até junho ali eu tô devendo 170 horas, aí ele mostra a data de limite de compensação. Então, lembra que a cada 2 meses, então, por exemplo, no dia 31/5, ele zerou, ele fez o fechamento. Aí depois, em junho e julho, ele tem mais aqui as horas de débito, tá? Então, o relatório de banco de horas móvel é o 2250, tá? E vocês podem cadastrar o código que vocês quiserem.
Eu vou mostrar para vocês. Tá, tem perguntas aqui. Existe um relatório para comparação da evolução do saldo do banco de horas de um mês para o outro, ou seja, com o saldo anterior e o saldo atual no mesmo relatório. Olha, depende. Isso é o banco de horas móvel, contínuo ou fixo. Porque, por exemplo, você pode emitir as datas aqui no relatório. Então, por exemplo, você pode comparar emitindo o mesmo relatório, tá? E selecionar as datas que você precisa. Então, por exemplo, a Susan, eu quero ver o que ela teve lá em janeiro. Eu vou selecionar a data do dia 1º do 1 até o dia 31 do 1. Tá? Isso depende como que você precisa visualizar esse relatório. Tá? Aí eu vou mostrar o banco de horas fixo e contínuo para vocês, que ele sai detalhadamente como que a gente pode fazer, tá? Ó, eu consigo algum relatório de extrato do banco de horas? Sim, consegue sim, tá? O extrato do banco de horas é todo o relatório que você tem do banco. Então, por exemplo, o banco de horas desse é o 22,50. O do banco de horas fixo ou contínuo é o 20,70. Então, eu já vou mostrar para vocês. Ó, então, vamos supor, tá? Que eu vou cadastrar o meu banco de horas contínuo. Vamos fazer um teste aqui com vocês. Então, meu banco de horas, ele iniciou no dia 1º de março. Vou recalcular todo o meu banco aqui. O banco de horas contínuo, gente, ele não tem data de fechamento, tá? Então, se precisar, aí precisa fazer o fechamento manual, exceto se o colaborador, ele tá rescindido, tá? E tem as opções aqui de encerramento, que quando que você coloca a data de demissão do colaborador, tá? Seja quem tiver folha, precisa ser a data de rescisão lá na folha, né? Ou quem tiver só frequência, a data de rescisão aqui no frequência. Quando que encerra o contrato, ele já faz o fechamento automático do banco de horas, tá? Seja positivo ou negativo, tá? Agora, vamos supor que o colaborador, ele tá ativo. Ó, eu alterei ali o tipo de banco, ele sumiu aquela data de fechamento, tá? Porque eu mudei o meu banco de horas. Então, vamos supor, aqui eu tenho os créditos, eu tenho os débitos. Vou poder visualizar aqui de novo na consulta quanto que eu tenho aqui em consulta. Aí, Susan, eu vou descontar esse saldo do colaborador que foi acordado com ele para fazer esse fechamento aqui, tá? Então, vamos supor, eu vou aqui em apuração, histórico do banco de horas. Aí aqui eu posso tanto selecionar o contrato, então se eu for fazer o banco de horas, o fechamento do banco de horas individual, eu insiro o contrato e eu vou em pagamento do banco de horas individual e adicionar. Aqui eu incluo o banco de horas. Então, considerando que o meu período de ponto é do dia 1º até o último dia do mês, eu vou inserir a data de fechamento no dia 31, tá? Se eu apertar Enter, a data de baixo ele já se preenche automaticamente, porque a data de lançamento e de fechamento é a mesma, tá? Então, aqui o tipo de fechamento, temos 3 opções, tá? Em horas remanescentes, que aqui, por exemplo, vamos supor, o colaborador tem 100 horas negativas. Se eu colocar o máximo, vamos supor, negativo, ele vai fazer o do restante. Então, por exemplo, eu tenho ficar no máximo negativo 30 horas. Aí ele vai fazer o fechamento das outras 70 horas, tá? Considerando que o colaborador tenha 50 horas positivas. Se eu deixar aqui no máximo positivo 25, ele vai fazer o pagamento da minha outra metade, tá? Então, o tipo de fechamento de percentual,
ele é o mais utilizado, eu vejo, tá? Porque, por exemplo, quando que você for fechar o banco de horas completo, você insere o percentual de 100%. Tá? Então, eu vou fechar 100% do banco de horas desse colaborador. Eu insiro aqui como 100%. Aí, eu vou fechar só 1/3 do banco de horas do meu funcionário. Então, eu deixo aqui em 0,33. E a outra opção é as horas de fechamento. Então, vamos supor, aqui é quando que você precisa fechar uma quantidade de horas do colaborador, tá? Então, por exemplo, ali o meu funcionário, até essa data, ele tem 137 horas negativas. Vamos supor que eu queira fazer 100 horas de fechamento para ele nesse mês, tá? Aqui, quando que é fechamento negativo, como que eu faço? Aqui o entre eu vou deixar negativo, 0. E aqui negativo também e coloco tudo 99. Ou posso colocar 200 horas negativas. Isso daqui é só um informativo para o sistema saber para contratos que tiverem saldo na data entre, tá? Então, eu vou fechar 100 horas aqui e o meu colaborador tem até essa quantidade, tá? Esse é o contrário aqui, que eu também confundo, gente. É normal. Ó, então, é só inverter os campos, tá? Aí, aqui no dia 31/3, então, eu vou ter 100 horas de desconto do funcionário, tá? Susan, fiz o pagamento errado. Como que eu faço para excluir? Ou foi desacordado com o colaborador isso? Como que a gente faz para excluir? No mesmo caminho, a gente vem em apuração e histórico do banco de horas. Na mesma tela, eu seleciono o contrato, pagamento do banco de horas e pagamento individual e eu vou em remover. Aí aqui ele vai mostrar tudo o que o funcionário tem de fechamento, tá? Não é só nessa data, tá? É tudo que ele tem de fechamento manual desde a data de admissão dele. Então, no meu caso, eu só tinha este incluído. Então, eu vou selecionar a caixinha e vou apertar OK. Então, gente, eu vou fechar aqui e abrir de novo porque eu tô conectada pela VPN. Ah, foi. Ó, então ele excluiu. Se de repente travarem aí para vocês, tá? Eu tô conectada por uma VPN. Então pode ser que oscile aí também, tá? Ó. Então foi excluído. Aí vamos supor, eu vou fazer todo o fechamento do banco de horas até essa data. Eu venho aqui em adicionar, seleciono meu banco de horas, a data de fechamento que eu vou fazer. Ó, ele preenche a mesma data, mas você viu que eu preenchi de novo porque é um hábito, tá? Então, mesmo eu apertando o Enter aqui, ele já preenche. Então, não é necessário mesmo a inserção de novo da data, tá? Ó, vamos supor por horas de fechamento. Então, se eu for fazer o pagamento total, eu deixo aqui como 100% e incluo aqui.
Então, aqui até o dia 31/3, ele fez o fechamento de tudo que eu tinha no banco. Quando que eu vou em consulta, eu incluo aqui o fechamento e ele vai ficar zerado, tá? Para excluir isso, é o mesmo caminho também diferente do banco de horas, tá? Então, venho aqui em pagamento do banco de horas, individual e remover. Se eu precisar fazer um fechamento em lote, tá? É o mesmo caminho, apuração, histórico do banco de horas. Não precisa selecionar aqui, tá? Nenhum contrato. Eu clico aqui em pagamento do banco de horas, pagamento coletivo e adicionar. É a mesma telinha, tá? Então, eu seleciono o meu banco de horas, a data do fechamento que eu preciso. Então, vamos supor, se você tem o ponto do dia 26 a 25, aqui a data de fechamento é sempre o último dia do mês, tá? Do seu período de ponto. Então, vamos supor que é de 16 a 15. Então, aqui a data de fechamento e lançamento é 15, tá? O tipo de fechamento, a mesma coisa. Põe horas de fechamento, percentual de fechamento. E aqui eu tenho a seleção de contratos. Então, aqui ele abre essa guia. Então, eu posso fazer geral, por setor. Eu posso fazer alguns contratos para ser mais rápido. Posso fazer por centro de custo. Posso fazer para uma unidade. Posso fazer geral, tá? Tanto faz. Então, vamos supor que aqui seja geral. Você coloca em OK e aí finaliza o banco de horas de todo mundo que está dentro daquele banco, tá? Então, ele tende mesmo a carregar um pouquinho mais, porque são várias pessoas, tá? E aí, para excluir, é a mesma coisa do que o banco de horas individual. Pagamento coletivo, tá? A única diferença, e remover. Venho aqui, clico, e ele vai me remover todo mundo que eu fiz esse fechamento, tá? Eu vou deixar aqui um fechamento para esse contrato. Então, vou deixar aqui no 3, no dia 31/3. E vou deixar por percentual de fechamento. Vamos supor que eu queira pagar 1/3 desse banco de horas, tá? Ou metade. Eu acordei com um colaborador que eu vou descontar metade dele. Então, eu deixo aqui 50%. Isso não significa que você vai pagar 50% de horas que vai para a folha e vai pagar 50%, ou 100% que vai transformar em hora extra. Não, não é nada disso. É a quantidade de horas que o colaborador tem, tá? Aí ele pagou metade aqui. Tá? Então, o relatório, gente, para esse banco de horas, fica no mesmo caminho em arquivo, cadastrar relatório. E aqui no relatório, ele é o 2070. Então, esse relatório é específico do banco de horas fixo e contínuo, tá? Aqui a seleção a gente também consegue atribuir se é somente para contratos ativos ou afastados. A classificação a gente consegue ordenar também por centro de custo, ó, unidade, enfim. Eu vou ordenar por ordem alfabética. Tá? Nome. Aqui ele tem a opção, se a gente precisa, por exemplo, às vezes tem várias unidades e cada um na sua devida unidade. Aí ele te dá uma nova página no relatório. E se precisa totalizar. Normalmente não, porque cada banco de horas é individual, mas eu quero sim uma nova página para cada unidade, tá? Aí aqui ele tem as opções. Imprimir contratos.
Aí aqui a gente tem a opção, gente, de detalhar banco de horas, sim ou não. Então, aqui, se eu colocar que sim, que eu vou detalhar esse banco de horas, ele vai sair lá no relatório todos os dias que eu tenho banco de horas. Tá? Detalhar saldos para cada banco de horas, colocar que sim. Esse imprimir total aqui eu vou deixar na última página. Aqui do outro eu não mostrei, né, gente? Eu acabei me esquecendo, mas eu vou deixar em página separada. Aqui em formato de impressão de horas eu vou deixar em sexagesimal. E também tem a opção de centesimal, que é o que já vai para frente. Aqui, gente, tem a seguinte opção: contratos a exibir. Então, eu posso colocar os contratos que têm movimentação nesse período. Então, vamos supor, o João, ele tem movimentação somente em janeiro, ele só teve banco de horas em janeiro. Se eu emitir o relatório em março, o João, ele não sai no relatório. Porque aqui eu tô optando para imprimir somente contratos com movimentação. Aqui, se eu colocar todos que já movimentaram o banco de horas, o João ele vai sair. Porque mesmo o João tendo movimentação lá em janeiro, se eu emitir em março, ele vai apresentar o saldo que o João tem devido a essa opção. Ou todos, que é conforme a seleção do banco de horas. Às vezes o contrato ele não tem nada do banco de horas, tá? Mas ele vai imprimir mesmo que zerado, porque tá lá na opção. Se eu preciso imprimir o saldo inicial do contrato, exibir a última movimentação do banco de horas. Se eu quero imprimir segundos, também vou deixar que não. Imprimir horas contratuais também não. Aqui, gente, tem uma opção legal: classificar por saldos do banco de horas. Então, por exemplo, se eu deixar essa opção que não, ele vai imprimir por ordem alfabética conforme aqui a minha classificação, tá? Se eu deixar essa opção de maior para o menor, ele vai emitir o saldo maior do menor. Ou aqui, tá? Aí ele não vai seguir pela classificação, ele vai seguir pela quantidade do saldo, tá? Então, eu vou aqui em relatórios, emitir relatórios, depois dele pronto, configurado. Gente, se o banco de horas foi fechado, então, ou seja, por exemplo, se o banco de horas finalizou ali no dia 31/5, com essas horas positivas, essas horas elas não vão para o mês seguinte, tá? Por quê? Porque ele foi zerado. Aí será pago ou descontado na folha do colaborador. Aí decide a empresa ou não, né? Se vai descontar esse saldo do colaborador. Mas ele não vai para o mês seguinte se foi finalizado esse banco de horas. Então, o fechamento, ele é para zerar o banco de horas desse funcionário, tá? Então, entende-se. O colaborador, ele tem, vamos supor, essas 20 horas negativas. Se você fizer o fechamento dessas 20 horas negativas, como nesse caso que a gente está demonstrando que ele é contínuo, tá? Essas horas não vai para o mês seguinte, porque senão vai duplicar, né? Então, por exemplo, vai ser descontado lá na folha do colaborador essas 20 horas, e aí ele vai continuar devendo no mês seguinte. Então, vai ser duplicado esse saldo dele. Aí já não seria o caso, tá? Então, aqui tem também o tipo de seleção desse relatório. Aqui eu consigo colocar a data, vamos supor, dia 31/5. Ah, tá 29 por conta da minha data aqui. E o contrato. Deixa eu só ver se eu selecionei o banco de horas certo. Tá certo. Vou iniciar a impressão. Ó, então,
naquela forma que a gente inseriu de banco de horas detalhado, ele vai imprimir todos os dias que o colaborador tem banco de horas, tá? Então, por exemplo, ó, dia 12 aqui, ele não tem um banco de horas, então ele nem saiu aqui. Eu acho que foi um dia que eu coloquei horas trabalhadas para ele. Ó, então ele vai imprimir tudo que eu coloquei naquela data, tá? E aqui eu coloquei para imprimir o total geral. Então ele vai sair tudo que o colaborador teve de crédito no período, de débito e o saldo finalizando aqui, tá? Aqui, como que eu deixei as duas opções para imprimir em página separada, ele saiu nessa última aqui também. Então, ó, repare que ele vai mostrando o débito de cada dia e o saldo aqui aumentando em cada dia, tá? Vamos supor que eu não quero que saia assim detalhado, eu só quero visualizar o banco de horas, porque aquela forma é um extrato do banco de horas, tá? Então, por exemplo, foi feito aqui uma pergunta: eu consigo algum relatório do banco, de extrato do banco de horas? É esse relatório. Então, você consegue visualizar tudo que a pessoa tem. É como se fosse um extrato mesmo de banco, tá? Tudo o que você pagou, deveu, teve fechamento ou não, tá? Aqui, se eu colocar para detalhar a saldo do banco de horas como não do contrato, 2070, ele já vai imprimir um relatório geralzão, mais sintético, por exemplo, tá? Aquele outro já era mais detalhado e aqui mais sintético. Aqui ele vai imprimir somente o que a pessoa tem de saldo nesse período, tá? Então, por exemplo, do dia 1º até o 1º de março até o dia 29/5, que é amanhã, eu tenho essa quantidade. Então, por exemplo, de saldo inicial, a partir do dia 1º/3, eu não tenho nada. Débito, eu tenho essa quantidade. Fiz crédito somente 15 horas, eu fechei o meu banco de horas, então, ou seja, eu descontei do colaborador, né, que vai para a folha essa quantidade, metade que ele tinha lá em março, e ainda até o dia 29/5 eu tô com esse saldo aqui. Ah, mas eu quero visualizar somente o que ele tem lá em março. Então, aqui eu coloco a data somente de março. Aqui, então, de novo, o saldo inicial eu não tenho nessa data. Débito, eu tenho essa quantidade em março. Paguei somente 15 horas e tive um fechamento de 1/3. Então, eu ainda tô devendo esse saldo. Então, gente, por exemplo, essas 20 horas, vamos supor, tá? Que, tem uma pergunta aqui do fechamento, se vai para a próxima folha ou não, para o próximo período. Nesse caso, gente, o fechamento que eu fiz aqui de 68 horas e 46, que foi metade, né? Eu descontei do funcionário, mas e a outra metade? A outra metade ainda está aqui. Então, essa sim vai para o próximo período, que é do dia 1º de abril, tá? Então, se eu quiser também esse relatório detalhado, gente, eu consigo, tá? Tanto foi colocado aqui funcionário demitido, do que precisamos emitir para anexar em ação, o sistema não gera. Ele tem a opção sim para gerar, tá? Então, por exemplo, aqui na seleção, tem que verificar se a configuração tá assim, ó. Se ele tiver assim, o que significa? O código da situação do contrato é menor que 3. Então, o que, que se entende? Que eu só vou emitir de funcionários ativos e afastados. Se eu deixar o sinal menor ou igual, eu vou colocar o quê? Que estou imprimindo ativo, afastado e rescindidos no mês.
Ah, eu preciso também de colaboradores que foram rescindidos em meses anteriores. Eu tenho duas opções. Ou eu deixo aqui o código da situação igual ou menor que 4, rescindidos em meses anteriores. Então, eu vou imprimir as 4 classificações. Se eu deixar aqui só menor que 4, o que, que ele entende? É menor que 4, não é menor ou igual. Aí eu vou imprimir somente os 3 primeiros, que é ativo, afastado e rescindido no mês. Tá? Ou eu deixo aqui em branco, eu limpo aqui essa seleção, tem que salvar, para ele imprimir de todos. E aqui tem que lembrar daquela opção, exibir última movimentação, deixa eu só lembrar qual que era. Contratos a exibir. O seu colaborador, ele foi rescindido quando? Ele foi rescindido, vamos supor, em fevereiro? Você está emitindo o relatório quando? Então, tem que verificar a data. Se, por exemplo, o colaborador ele foi rescindido em fevereiro e você está emitindo a data a partir de março, ele não vai emitir. Tem que verificar lá se a data está correta. E a classificação aqui. Acho que aqui ele funcionaria mais para contrato que está afastado, tá? O João, vamos supor, ele não tem saldo no mês de março. Ele só tem em dezembro. O último banco que ele tem é em dezembro. Se eu colocar aqui todos que já movimentaram o banco, ele sai o saldo dele. Contratos com movimentação ele não sai, tá? Gente, por último, eu vou falar do banco de horas fixo, tá? Então vamos supor aqui o banco de horas fixo. Eu preciso de pelo menos uma data de fechamento. Se eu colocar uma data de fechamento, por exemplo, 31/3, ele vai fechar em todos os anos essa mesma data, tá? Depois essa data ela não pode ser alterada. Aí, se precisar mudar a data, vamos supor, olha, a gente alterou o período de fechamento dos colaboradores, então a gente vai pagar ou descontar somente em janeiro, dia 31/1. Tem que fazer um novo banco de horas, tá? Porque senão vai alterar histórico. Então, se você reparar, quem tem banco no banco de vocês, fica até inabilitado isso. A gente nem consegue fazer alteração, tá? Justamente por isso, para não impactar em históricos retroativos, tá? Então, aqui dá para a gente inserir até 4 datas, tá? Então, vamos supor. Aqui eu coloquei 31/3. Se ai, gente, deixa eu excluir esse fechamento que eu fiz manual, para a gente poder visualizar o fechamento mesmo que vai fazer do banco de horas fixo, tá? Então, chegou naquela data desse banco de horas aqui, ó, gente, ele já até fez, nem precisei recalcular. Ele já até fez o meu fechamento fixo, tá? Então, ele descontou aqui as 137 horas do meu funcionário, tá? Vamos supor, ai, Susan, eu tenho esse fechamento fixo, mas eu quero pagar o descontado funcionário em abril, tá? Porque a gente acordou com eles que vai ser descontado um outro tanto. Eu posso fazer o meu fechamento manual? Pode, não tem problema. Então, quem tem banco de horas fixo ou contínuo, e se a data do fechamento não estiver aqui, pode fazer o fechamento, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, teve uma pergunta que tem um banco de horas fixo que termina em 12/8. E após esse fechamento, temos que criar um novo banco ou podemos adicionar um novo fechamento manual? Não precisa criar outro banco, tá? Só se cria outro banco de horas, gente, se precisar mudar regras, como por exemplo, data fixa,
mudou o percentual de 50%, vamos supor, para 70%. Só nesses sentidos assim, eu vou querer fazer um banco de horas móvel e tá no fixo, aí precisa, tá? Então vamos supor, se você tem esse fechamento no dia 12/8 e você quer fazer em outra data, pelo que eu entendi foi isso, tá? Me corrija se eu estiver errada ou se eu tiver entendido errado. Não precisa criar um novo banco. Você vai iniciar com esse banco de horas zerado no dia 13 de agosto. E aí, se você quiser fazer um novo fechamento numa outra data futuramente, não tem problema. Mas que é fixo, que ele vai fazer nessa data é fixa, tá? Então, se eu quiser fazer um novo fechamento do banco de horas, como nesse caso, eu posso vir aqui em histórico do banco de horas, adicionar manual e incluo aqui a data. Então, vou fazer no dia 30/4. Então, vou fazer percentual de fechamento 100%. Aí ele fechou essas 150 horas. Então, aqui em consultas, eu consigo visualizar, tá? Deixa eu abrir a partir do dia 1º de março. Ó, então no dia 31 de março eu vou ter um fechamento. E aqui no dia 30/4 eu vou ter outro. Opa, pra lá que eu tô olhando o banco de horas errado. Aqui, olha, aparece em azul quando tem o fechamento, tá? Então ele zerou aqui. E aqui no dia 30/4 é o fechamento manual. O fechamento com horas negativas, se forem descontadas a metade, o restante vai para o próximo mês. Isso mesmo. Isso funciona para quando que o fechamento é manual, tá? Então, no fechamento manual, você tem a opção de pagar a quantidade de horas que você quiser. Somente no fixo, que ele é pago completo, pago descontado completo. Tá? Então, para excluir aqui também, remover. Gente, eu acho que a gente já tá no tempo, mas eu vou falar uma coisa com vocês que eu acho que é bem importante, tá? Aqui nós temos uma opção de lançar horas iniciais, tá? Então, por exemplo, o meu fechamento foi no dia 31/3. Eu combinei com o meu funcionário de que eu vou lançar um saldo inicial para ele no dia 1º/4. Então, ou seja, não vou descontar essas horas dele. Tem a possibilidade de eu transferir essas horas? Tem como. Aí, para isso, você vem em arquivo, tabelas do ponto, saldos iniciais do banco de horas. Aqui você vai selecionar o contrato. Aqui nesse ícone de mais, você vai clicar nele para você poder inserir o banco de horas, porque tem funcionário, gente, que tem 2 tipos de banco, tá? Então aqui precisa selecionar o banco de horas, a data da apuração, que vai ser essa transferência do saldo inicial. Então, diferente do fechamento, que é sempre no último dia do período do ponto, o saldo inicial é no primeiro dia do período do ponto. Tá? Então, quem tem o período do ponto de 16 a 15, aqui coloca 15. Tá? O evento do ponto. Então, por exemplo, venho aqui em banco de horas, eu consigo visualizar a quantidade de o código do meu evento. Então, por exemplo, eu vou transferir essas horas negativas do funcionário. Então, aqui o meu evento negativo é o 32. Tá? Então, aqui é o 32. Aqui a quantidade de horas eu vou colocar 137. 137,33. E salvo.
Vou recalcular o período. É sempre importante recalcular o período, tá? Então, aqui, ó, no dia 31/3, ele permanece com o evento de fechamento. Porque isso, quando que é fechamento negativo, quando que é fechamento fixo, a gente não consegue alterar a data, tá? Ele continua fazendo fechamento negativo, aí teria que excluir esse fechamento de lá da folha manual, tá? E aí, para a gente incluir esse saldo aqui no dia 1º/4, a gente lançou por aquela tela. Então, por exemplo, aqui no dia 31 ele teve o fechamento, mas aqui no dia 1º/4 ele teve um saldo inicial de 137 horas. Porque eu coloquei aqui no saldo inicial, tá? Então, tem essa forma de fazer a transferência para quando que o seu banco de horas é fixo e, né, de acordo com o funcionário e a empresa, vocês vão transferir esse banco de horas. Então, aí vocês conseguem fazer dessa forma. Também tem como excluir aqui no xizinho. Então, tem também uma outra forma de você incluir esse saldo inicial, tá? Que é por aqui também no dia 1º/4. Por aquela forma, eu acho que fica mais correta, mas tem como fazer também dessa, tá? Inserir a quantidade de débito aqui direto no acerto do ponto. Então, por exemplo, aqui você insere o código do evento e a quantidade do saldo, tá? Também tem essa opção, mas aí aqui ele vai lançar como débito. Então, por exemplo, 137 horas e 33. Se eu calcular, opa, de horas errado. Aí aqui ele não fica lá em amarelinho, tá? Que é aquela rotina específica do saldo inicial. Ele aparece aqui como débito mesmo. Gente, foi feita uma pergunta aqui. Tem algum relatório onde eu consiga verificar a quantidade de banco de horas que foi perdoado, ou seja, que não foi descontado do colaborador? Teria como foi a Bárbara que perguntou. Teria que avaliar, Bárbara, como que ficou no seu ponto essas horas do colaborador. Foi abonado essas horas, por exemplo? Foi abonado os débitos, como, por exemplo, o evento de abono, 232, por exemplo? Ou se foi assim, tá? Se os débitos ali que foi perdoados foi abonado por aqui ou pela programação especial, teria que emitir o relatório 2010 ou 2020 para avaliar os eventos de abono que o seu colaborador está. Ou, por exemplo, o colaborador ele só está com saldo de débito e não teve o fechamento porque vamos supor que o seu banco de horas é contínuo. Você consegue o saldo que ele está, o saldo negativo que ele está. Agora, se foi feito o fechamento desse banco de horas, você consegue também emitir por aquele relatório 2070. Porém, se não foi pago na folha, aí teria que avaliar na folha se esse VDB foi lançado lá, ou se não foi lançado, se foi perdoado. Teria que avaliar como que ficou o seu colaborador nesse caso, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Meu banco de horas fecha mensalmente. Toda vez que vou exportar para a folha de pagamento, sobe somente o banco de horas negativo. O banco de horas não está subindo, aí lançamos manualmente. Tem como, sim, claro, tá? Subir o banco de horas positivo, gente. Aqui em arquivo, fórmulas de cálculo e para calcular lançamento, aqui é uma fórmula que aqui a gente insere tudo que tem aqui do ponto para levar para a folha. Então, por exemplo, aqui eu tenho o fechamento
de crédito, o fechamento de 100% e o meu fechamento negativo. Às vezes o seu evento positivo, ele não está aqui para exportar para a folha. Às vezes só está o seu negativo. E aí é uma configuração básica, que aí a gente só precisa conferir qual que é o seu VDB para pagamento dessas horas e o seu evento de fechamento. Então, se você puder, tá? Abre um chamado conosco que verificamos junto contigo essa questão. Mas ele tem que subir sim quando que o fechamento também é positivo, gente. Quando que, vamos supor, o colaborador tem aquelas 50 horas, tá? Vamos supor que seja 1 hora, mas é que é devida dele, né, do colaborador, ele tem que subir para a folha para fazer o pagamento sim, tá? Então, tem as duas possibilidades. Gente, então, por hora é isso. Vou parar de compartilhar aqui e vou habilitar minha câmera, gente. É isso, vocês gostaram desse webinar? Meu caderninho aqui tá aqui do meu lado, meu companheiro desse webinar. Teve uma pergunta aqui, foi no fechamento. No resumo do ponto aparece como BH negativo perdoado. Então, tem como a gente emitir um relatório na programação 2010 ou 2020 e avaliar esse evento, tá? Que, na verdade, esse relatório seria um relatório de resumo de eventos ou de inconsistências, né, do ponto, para a gente avaliar quanto que essas horas foram perdoadas, tá? Então tem como, nesse caso, teria como a gente avaliar sim quanto que tá o saldo perdoado desse colaborador, tá? Tem como sim, tem como a gente avaliar o período dele e a quantidade. Bem tranquilo, tem sim. É isso, gente. Vocês gostaram? Me sinalizem aí se tá tudo certo, por favor. Fui muito rápida, vocês gostaram? Tem alguma coisa que precisa ainda ser falada? Estou aberta aí para vocês. Gente, eu aguardo vocês também, tá? Não fiquem com dúvidas, gente, de forma alguma, não fiquem com dúvidas. Se vocês têm alguma coisa, alguma questão, abra chamado com a gente, porque às vezes vocês fazem algumas coisas que demandam tempo de vocês e às vezes é simples de resolver, né? Então aí a gente consegue avaliar junto com vocês para encaixar na rotina aí melhor de vocês, tá? Então eu espero aí o chamado de vocês também, tá? Para a gente avaliar juntos, para ficar cada vez melhor para vocês o ponto, tá? Tudo certo, meninas? Aqui alguma coisa? Então, gente, eu desejo um ótimo dia para vocês, uma ótima quinta-feira. Do que vocês precisarem, a gente está super à disposição. Se vocês ficaram com alguma dúvida, eu espero vocês para a gente conversar um pouquinho ali também no suporte, tá bom? É um prazer sempre. Obrigada.